Eu quero começar com um relato de um senhor. Foi muito interessante o encontro com ele. Ele está com 15 anos que desencarnou e eu o encontro, não é? Esse encontro foi numa praça do plano espiritual e ele fez questão de ser nessa praça porque diz ele que foi ali que ele conseguiu fazer uma conexão muito forte com a luz interior dele. Então ele já começa me dizendo assim: Alu, eu desencarnei que nem um passarinho. Que nem um passarinho? Eu estava dormindo, eu deitei para dormir e de repente eu senti uma leveza muito grande na minha alma, uma paz. Minha companheira entrou no quarto, eu olhei para ela de um jeito que nunca tinha olhado. Claro que eu amava, vivemos mais de 60 anos juntos, casamos muito jovens e conseguimos ultrapassar todas as intempéries, não é, para atingir um relacionamento longo. E eu a amava, sempre tive certeza disso, nós sempre vivemos muito bem, tivemos problemas juntos para enfrentar, mas sempre tivemos uma relação muito boa, não é? Embora eu vivi numa época em que me fosse patrocinado, não era estranho, né? Um homem ter outras mulheres, ou ter as paqueras, ou ter as amantes, enfim, eu não tinha, né? Eu não tinha. Terminava o meu trabalho, eu trabalhei como contador, eu saía do escritório de contabilidade que eu trabalhava, eu queria ir para casa, né? Nós enfrentamos a vida com muita dificuldade, naquela época se tinha muitos filhos, nós não evitávamos filhos, então nós tivemos 8 filhos, então sustentar esses meninos, né, dar orientação, dar amor, era uma coisa que exigia muito de nós dois. Ela costurava, ela era costureira, e ela costurava para senhoras e para crianças. E aquilo ali ajudava a completar a renda. Então, ela sempre foi assim uma companheira. E não era comum, não é, as mulheres trabalharem assim para ganhar dinheiro, não é? Pelo menos na minha cidade não era, tinha umas que costuravam, mas ela não costurava esporadicamente, ela costurava como operária. E eu tinha plena consciência da participação financeira dela ali na nossa criação de nossos filhos. Então, isso foi unindo muito a gente. Nós fomos nos unindo muito. E ela entrou no quarto e eu senti, ele fez, eu estou falando para você aqui, estou me lembrando e revivendo. Ela entrou no quarto e eu senti que tinha uma coisa ali. Não é que tinha uma coisa, como se tivesse uma beleza que eu até então não tinha visto. E fiquei olhando para ela e ela ficou olhando para mim e me perguntou: o que é que você tem, meu velho? E eu disse para ela: eu te amo. E ela: ai, você agora está me dizendo isso? Não é? Não, tem muito tempo que eu não lhe digo isso. Ah, mas eu sei, mas eu estou precisando lhe dizer. E disse que ela ficou olhando para ele, assim, teve claramente um momento. Nós tivemos aquele momento. E eu deitei para dormir. Para mim foi de um momento para outro. Eu dormi e, de repente, eu estava neste lugar que nós estamos sentados aqui. Eu cheguei aqui, olhei, senti que tinha uma coisa diferente. A religião que eu possuía não falava nada disso, de vida depois, nada, vida eterna, nada disso. E eu cheguei e sentei exatamente aqui onde nós estamos sentados. E eu senti uma luz muito grande, uma coisa forte assim, entrar no meu peito, não é?
E, instantaneamente, eu pensei, eu vou levar algum tempo sem ver a minha mulher. Eu não pensei assim, desencarnei, morri, nada disso. Mas me veio a certeza de que eu estava numa situação que eu precisaria levar um tempo sem ver minha esposa. E essa certeza é que fez com que eu ficasse muito fraco. Eu comecei a sentir tontura e fui socorrido aqui pelas enfermeiras, me levaram para o centro de reabilitação, não é? E aí sim, aí eu entrei num processo de depressão muito forte, muito forte. Aí eu não sabia o que estava acontecendo comigo, não sabia, não tinha canalizado, mas eu tinha certeza que eu ia demorar muito tempo de vê-la. E eu dizia isso, eu não vou ver minha mulher, eu não vou ver minha esposa, eu não vou ver, não é? Eu não vou ver minha esposa. Mas eu não pensei assim, porque eu morri, eu não vou ver. Não, aluno, não foi isso que aconteceu. Eu entrei numa depressão muito grande e só consegui sair no momento que o meu mentor espiritual conseguiu me explicar por que é que eu não ia ver minha esposa por um tempo. Eu não ia ver minha esposa por um tempo, porque eu tinha desencarnado. Era preciso eu me acostumar com essa distância, era preciso ela se acostumar com essa distância, não é? Cada qual viver um pouco o seu momento, de acordo com a situação, e que depois que isso passasse, eu poderia voltar a vê-la. Quando também eu disse, então eu morri, então não se morre, eu estou aqui, eu estou vivo. Você não... É isso, o que se chama na terra de morrer é o que você está vivendo aqui. Você está morto? Não, claro que eu não estou morto. E ele disse que aí ficou extremamente alegre. Ele falou, eu vivi uma alegria. Eu assim, olhando para ele. Eu saí da depressão, fui melhorando, não é? Comecei, porque eu tinha certeza que agora eu ia vê-la e que na minha cabeça também a gente ia ficar para sempre aqui. Então, que era uma separação momentânea, foi porque eu estava desencarnado e ela não, mas que ela chegaria, né? Que ela chegaria. E o que eu mais tinha realmente medo na Terra era dela vir antes de mim. E eu ficar lá sem ela. Eu sempre achei que ela tinha mais condição do que eu. Não é? Então, quando eu soube que era apenas um intervalo, eu fiquei muito alegre e comecei a procurar saber o que é que eu podia fazer naquele intervalo. E a primeira informação que eu tive foi que eu entraria num processo terapêutico que a consequência seria eu começar a rejuvenescer, que é isso que acontece mesmo. Quando a gente desencarna e começa a lidar bem com o processo de morte, nós entramos mesmo em atendimentos terapêuticos, em trabalhos espirituais, para começarmos a entrar no processo de rejuvenescimento. E na hora que me disseram isso, eu disse, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Se ela demorar de chegar aqui e eu estiver jovem e ela chegar velhinha, não vai me querer. Aí eles começaram a falar, ele falou, não, eu vou aguardar. Bom, tudo bem, seu livre-arbítrio e tal, não tem nenhum problema. Não, eu quero estar aqui igualzinho. Não é? Como é que vai ser ela velhinha? Eu, não, jovem, isso não vai dar certo. Não, o senhor escolhe, seu Hamilton, Hamilton o nome dele. O senhor escolhe, o senhor está dizendo como o senhor quer, assim será. Ele, fora isso, o que é que eu posso fazer? O senhor pode estudar, ele começou a estudar, o senhor pode trabalhar, ele começou a trabalhar no plano espiritual e passou uns 5 anos, quando ele foi avisado. Senhor Hamilton, nós temos uma notícia muito boa para dar para o senhor. Qual é a notícia? Sua companheira, que estava na Terra com você há muito tempo, já está aqui entre nós há 3 meses. Ele, 3 meses e vocês só me avisam agora? Foi como pôde, né? Foi como pôde.
por isso não foi como pôde. Mas o senhor já pode vê-la neste momento. Quando chegou lá, ela tinha entrado em processo de rejuvenescimento espontâneo, porque às vezes a pessoa já desenvolveu uma certa luz, uma certa consciência, e não precisa também de estímulos nos chakras para passar por esse processo de... Você desculpa, é porque eu ri, né? De rejuvenescimento espontâneo. Tem gente que não precisa, foi o caso dela. Ela chegou, ela desencarnou em função de um derrame, ele foi dormindo, ela desencarnou em função de um derrame e chegou no plano espiritual trazendo algumas sequelas no perispírito, e à medida que foi trabalhando as sequelas, ele foi rejuvenescendo. Quando ele olhou para ela, ele fez assim, você imagina, Lu, quando eu olhei para ela, isso já tem uns 10 anos, quando eu olhei para ela, ela estava assim com uns 40 anos, e eu com 70 e tantos anos. Eu fiquei tão envergonhado, e ela ficou muito feliz ao me ver, não é? Nós nos abraçamos, foi um momento assim, que por mais que eu te conte, eu digo, eu sei, senhor Hamilton, não dá para a gente compreender, eu sei. São momentos muito, muito nossos. Mas eu fiquei olhando para ela assim, e disse, danada, não me esperou não. Chegou aqui, ó, já quis fazer, não é? Eu brinquei com ele e disse assim, o Botox. Ele, como? Eu disse, não, eu estou brincando. Então, ela já foi rejuvenescendo, senhor Hamilton? Foi. Ela foi rejuvenescendo e tal. E eu tive um impacto tão forte com relação a isso, que, você tem uma ideia, eu comecei a entrar no processo de estímulo, de rejuvenescimento, e está muito lento, eu não estou conseguindo. Não é? Disse, não, eu estou olhando para o senhor, não é? Aí chegou a esposa dele, aí eu olhei e entendi. Porque ela continuou rejuvenescendo, então ele está assim, com 50 anos, mas ela está com uns 20. Mas estão lá, estão juntos, se apoiando mutuamente, não é? E por que eu escolhi, entre tantos, esse relato? Por causa disso, dessa história, daquela expectativa que a gente fica, eu vou manter assim para esperar. Em qualquer situação da vida, seja encarnado ou desencarnado, em que a gente diz, eu vou manter tudo igual para poder esperar. Não é? E, às vezes, o fato da gente estacionar não significa que os outros também vão estacionar. Ele disse que que ele levou um tempo, assim, que ele estava tão feliz realmente por reencontrá-la, que essa felicidade superou, mas que ele sentia dentro dele um incômodo, como se, por que é que ela não me espera? Por que é que ela não me espera? Ele estava fazendo esse relato, nesta parte da conversa, e ela olhou para ele e fez assim, você quando quis morrer, você me esperou? E ele fez, porque ele já sabia, né, com uns 15 anos lá, ele já tinha estudado, já tinha visto que ele não morreu antes nem depois, ele foi exatamente no tempo em que ele previu, em que ele foi se determinando para isso, né? E ela falou e ele ficou assim olhando para ela, e eu ao mesmo tempo fiquei pensando nisso, em quantas vezes a gente nem percebe que está fazendo, mas que está tentando esperar alguém. Eu tenho muita gente que me diz, alô, estou esperando minha esposa entender o seu trabalho e tudo, para a gente poder começar um trabalho com você. Eu nada digo, mas sei que não é bem assim, né? Quantas vezes, uma série de outras coisas, que a gente faz, não, eu vou esperar fulano, vou esperar tal pessoa para viajar comigo, e essa viagem nunca acontece. Então, para a gente poder refletir um pouco aqui a história do senhor Hamilton e dona Clara, para a gente poder, eles me autorizaram a falar o nome dele, para a gente refletir, são brasileiros, para a gente refletir. Eu achei que essa história tinha muita coisa, né? Tinha muita coisa, inclusive a história de pessoas que se uniram, criaram seus filhos, trabalharam com harmonia, viveram com muita harmonia. Ele foi como um passarinho, como ele disse,
não é? Enfim, ele foi, o coração parou, né? O coração parou, parada cardíaca, não foi infarto, não foi nada. E ela foi através de um derrame, né? E ela passou para o plano espiritual através de um derrame. E por ter sido muito violento, foi instantâneo também, na hora que ela teve o derrame ela também desencarnou, levou algumas sequelas para o perispírito. Mas eu achei tão bacana essa história, sabe? De pessoas que se encontraram, pessoas que conseguiram superar, né? Os 60 anos de casamento. Casaram jovens, ele com 18, ela com 14, não é? E passaram tantos anos juntos e conseguiram cultivar um sentimento, uma harmonia, uma união que é duradoura. E eu peguei e perguntei a ele. Ele disse, então, e aqui como é que vai ser? Não, nós estamos juntos. Eu disse, não vamos dar um descansinho? Brinquei. Não vamos tentar outro tipo de experiência? Não. Eu disse, vocês estão pensando em voltar? Ainda não, Alô. Mas se voltar, nós vamos voltar juntos. E eu vou querer, de novo, que ele seja o meu companheiro. Né? Aí eu perguntei, e o senhor quer que ela seja sua companheira? Só se ela esperar o rejuvenescer, né? Meu Deus, todo enrugadinho, ela assim com essa cara toda esticada, né? E tal, enfim. Foi tão bom, gente, sabe? Foi um relato assim que me descansou, que eu trouxe como exemplo de vida para nós, né? De pessoas que... Isso é que eu chamo de vida em ato contínuo. Né? Foi em ato contínuo a história de seu Hamilton e Dona Cléia.